Podemos dizer que uma das melhores experiências que um ser humano pode ter é de despertar o seu espírito. Abrir-se ao universo permite-nos ser um com ele. Mas como é que se pode alcançar um despertar espiritual? O que é o despertar espiritual? O despertar espiritual é a experiência de uma ligação mais profunda com o seu objetivo superior, uma maior equanimidade e valores, e um estado de espírito mais receptivo, pacífico e centrado. Muitas pessoas procuram o despertar espiritual, e há muitas escolas de pensamento sobre o que é e como chegar lá. Os professores e as práticas espirituais podem ajudá-lo a atingir este estado de consciência, mas o despertar também requer o seu próprio esforço pessoal. Estar presente e aceitar o que está a acontecer no momento ajudará. A mudança para uma maior consciencialização nem sempre é fácil. Despertar e tomar consciência da nossa verdadeira natureza requer prática e paciência. Todos nós podemos experimentar todo o nosso potencial como seres espirituais. Agora quero mostrar-vos uma forma diferente de viver, uma forma mais pacífica que viaja com o fluxo da existência em vez de nadar contra ele, como fazem agora. Parece ótimo, não é? Mas como é que se acorda algo que esteve adormecido durante tanto tempo? A resposta é que o fazemos gradualmente. Para além das experiências de quase morte e de outros acontecimentos extremos, o espírito é despertado de forma mais eficaz quando se descascam as muitas camadas que o cobrem. Estas camadas são as construções mentais que consomem cada segundo de vigília, os pensamentos, os medos e o ruído interminável, tanto interno como externo, que enchem as nossas mentes. Pode parecer contraditório, mas uma maneira de se livrar dessas camadas mentais é fazer perguntas. Sim, essas perguntas falo-á ao pensar, mas também o ajudarão a identificar as coisas que o impedem de se ligar ao seu espírito. As 5 perguntas seguintes devem ser feitas com frequência, várias vezes por dia, se for caso disso. Primeira pergunta: sou mesmo eu? Quando as coisas não estão a correr como gostaria que estivessem ou mesmo quando estão, pode fazer esta pergunta. O objetivo é ajudá-lo a abandonar as ideias erradas sobre quem é. Estas incluem a ideia de que somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas circunstâncias ou o nosso corpo. Quando realmente se senta e contempla essas coisas, começa a perceber que é o seu verdadeiro eu, o eu que existe desde o nascimento e que existirá até à morte. És mais do que aquilo que pensas que és. Por outro lado, também és menos do que aquilo que pensas que és neste momento, que equiparas a todas essas coisas que acabamos de mencionar, pensamentos, emoções, circunstâncias. Um corpo, porém, nenhuma destas coisas é fixa, nenhuma destas coisas é permanente. Pergunta a si próprio, se estas coisas estão em constante mudança, podem ser realmente eu? A minha raiva por estar preso na autoestrada pode ser eu? Os meus pensamentos e as minhas preocupações sobre o que quer que seja podem ser eu? As minhas posses ou o meu saldo bancário podem ser eu? Os meus cabelos brancos e a minha vida imperfeita podem ser eu? E se estas coisas não são eu, quem sou eu? O que é que eu sou? Essas coisas de que falámos anteriormente, as coisas que suprimem o seu espírito e o mantêm adormecido, são as coisas que erradamente acredita que é. A pergunta, sou mesmo eu, torna-se uma ferramenta que pode usar para soltar cada uma dessas camadas e, eventualmente, removê-las uma a uma. Quanto menos se identificar com essas camadas, mais começará a identificar-se com o seu verdadeiro eu, que esteve adormecido durante anos ou mesmo décadas. Segunda pergunta: posso esquecer isto? Esta pergunta decorre logicamente da anterior. Se há coisas a bloquear o meu espírito, posso deixá-las ir? Por vezes, isto é algo que pode ser feito diretamente. Quando experimento uma emoção ou tenho um pensamento,
pode identificá-lo como uma criação temporária que não é quem você é. Aceite que aconteceu e diga adeus a isso. Aceite que isso aconteceu e diga-lhe adeus. Os pensamentos e sentimentos alimentam-se uns aos outros e podem ser difíceis de libertar durante o acontecimento. Não se martirize e não se deixe apanhar no momento em que acontece. Mostre a si próprio alguma compaixão e compreenda que ainda pode libertar-se de algo depois de ter acontecido. Deixe o arrependimento de lado, deixe a culpa de lado, deixe a necessidade de ser perfeito. A vida é confusa, os pensamentos e as emoções, especialmente numa escala maior. Pergunte: que aspectos da sua vida podem estar a impedir o seu espírito de despertar? Está insatisfeito com o seu trabalho? Há relações que o deixam insatisfeito? Há responsabilidades que o sobrecarregam? Talvez possa forjar um plano para mudar a sua vida de forma a que estas coisas desapareçam ou, se tiverem de permanecer, talvez possa encontrar formas de viver em harmonia com elas. Seja o que for que vos incomoda, sei que o próprio sentimento de ressentimento não faz parte de vós. É apenas mais uma tempestade de emoções mentais que consomem a vossa energia, o que por sua vez impede o vosso espírito de despertar. As suas expectativas também, deixe-as ir. Tem sonhos, trabalhe para os alcançar, mas não se deixe definir pelos resultados. Algumas coisas funcionam, mas a maioria não. Aceita-as ou não se martirize por causa delas. Aceita-os ou não te martirizes com eles. Desapegue-se dos seus desejos materiais. Olhe à sua volta, que bens tem que lhe fazem mais bem? Está a afogar-se em roupa? Dependendo da eletrónica, o seu sótão ou garagem está cheio de coisas que nunca veem a luz do dia. Livre-se deles, dou-os a uma causa digna. Abandone o seu controle sobre eles e o controle deles sobre si. Sempre que comprar algo novo, desfaça-se de algo velho. Mantenha a sua vida e a sua mente abertas e desimpedidas. O seu espírito precisa de espaço para se mover e prosperar. Para criar esse espaço, liberte-se de tudo o que o preenche atualmente. Terceira pergunta: estou a olhar para isto com uma mente aberta? Grande parte das nossas vidas é vista através das lentes dos nossos pontos de vista, crenças, expectativas e desejos. Nenhum de nós tem uma visão verdadeira e imaculada da realidade. No entanto, pode avançar na direção certa perguntando regularmente a si próprio se tem uma mente aberta em relação às coisas. O espírito não julga, não tem ideias preconcebidas sobre o que deve ser, simplesmente abraça o que é. Ter uma mente aberta sintoniza-o mais com o seu espírito e encoraja-o a sair de novo da hibernação. Assim, quaisquer que sejam as circunstâncias em que se encontre e quaisquer que sejam as ideias ou crenças a que esteja exposto, não deixe que o seu passado manche a sua reação. Por outras palavras, não deixe que todas as coisas que lhe foram ditas ou as experiências que teve o impeçam de aceitar novas ideias e novas formas de fazer as coisas. Isto não significa que tenham de renunciar às vossas capacidades de pensamento crítico, mas significa que têm de estar dispostos a aceitar que existem outras formas de agir, de viver e de pensar. A inflexibilidade e a intolerância só servirão para suprimir o vosso espírito, pois são apenas os vossos antepassados. Abertura, vontade e entusiasmo. Estas são as características mentais que fluem do espírito e podem fluir. Quarta pergunta: o que é que o seu eu de 4 anos faria? Quando somos jovens, o nosso espírito guia-nos quase completamente. Temos uma visão pura e não adulterada do mundo e estamos completamente abertos a experiências e possibilidades. Depois, à medida que envelhecemos, a nossa mente enche-se de medos, preocupações, preconceitos e mal-entendidos, e todos os pensamentos que consideramos reais quando, na verdade,
são construções da nossa própria mente e do nosso ego. Por isso, para despertar o seu espírito, pergunte: o que é que o seu eu mais jovem faria numa determinada situação? O que é que faria em relação a um determinado assunto? O que é que diria e como é que agiria? Como é que encararia os outros? Abraçá-los-ia como seres humanos ou vê-los-ia com desconfiança? Deleitar-se-ia com os prazeres mais simples e espremeria até ao último grama de bondade do seu dia ou queixar-se-ia e refletiria sobre a falta de bondade? A inocência da juventude pode ser canalizada quando se vê o mundo com os olhos da infância. O sentimento de admiração, a curiosidade, a vontade de se ligar a outras criaturas e ao mundo em geral, tudo isso atua como um despertar para o espírito, afastando-o dos seus sonhos. Pergunta 5. Quem é que eu sirvo? Se o seu espírito é a sua ligação a um todo maior, quer acredite que é físico, energético ou mais conceitual e ideológico, o seu espírito está no centro de tudo. Com isto em mente, a questão de quem servimos talvez não seja tão estranha como parece. Afinal de contas, a ligação é bidirecional. Para receber de fora, é preciso primeiro dar de dentro. Quando agimos, devemos fazê-lo tendo em conta quem é afetado pelas nossas ações e se o efeito é positivo ou negativo. Deve tentar ser uma fonte de influência positiva, servindo os outros, ajudando-os, mostrando-lhes amor, compaixão e bondade. Também não precisa de abdicar dos seus limites pessoais. Ninguém apreciará um ato ou uma palavra amável que ocorra através de uma compulsão mal orientada para o sacrifício pessoal. Mas quando reabasteceres o teu próprio vaso espiritual, deves estar disposto a ajudar a encher o vaso da outra pessoa. E as suas ações não têm de envolver diretamente outras pessoas. As escolhas que faz todos os dias afetam inúmeras vidas em todo o mundo, quer seja ao escolher bananas de comércio justo ou ao optar por produtos amigos das abelhas. Lembrem-se que o vosso espírito é um canal exterior entre vós e o resto do universo. Serve os outros e serás servido da mesma forma. Esta presença indefinível nas nossas vidas, o nosso espírito, é algo que precisa de ser cuidado. Algo que precisa de ser rápido, algo que requer a nossa consciência neste momento. Vivemos numa época em que os nossos espíritos individuais e coletivos estão em coma induzido. Viramos-lhes as costas em favor de outros impulsos egoístas. Não tem de ser assim. Por todo o mundo, os espíritos estão a despertar e estão prontos para despertar outros. Agora deixo um comentário dizendo: eu sou consciência com tudo o que me rodeia, e sinta como se expande com o universo. Agora vai para o próximo vídeo para continuares a aprender como manifestar a vida que desejas, mas não sem antes dar um like, carregar no sino e subscrever o canal, para não perderes nenhum dos próximos vídeos sobre como ser mais abundante. Desejo-te o melhor na tua vida e até ao próximo vídeo.